no livro de Filipenses, capítulo 4, e no versículo 4. Quando o nosso querido irmão trouxe a ministração inicial, eu falei assim: Jesus, o Senhor entregou tudo que o Senhor entregou para mim e para ele, como que eu vou falar? Aí a minha esposa louvando ao Senhor, Deus foi formulando a mensagem no meu coração, e a gente vai fazer um link com a mensagem do nosso pastor, sobre uma continuidade, um mês da vitória, um mês de lançar uma flecha. Mas eu quero falar com você nesta noite: o nosso Deus não é um Deus de método, é um Deus de vida. Não é fazer um método que dá certo. Eu quero vencer, eu vou fazer do jeitinho que ele falou. Não, você tem que aprender a viver. Então leia comigo, Filipenses capítulo 4, e no versículo 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. No texto que aparece, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Podei-vos se assentar. Aleluia. Muita gente não entende aquilo que está passando. Eu estou seguindo o que a Bíblia está dizendo, eu fiz exatamente. Eu estou lançando a flecha, eu estou confiando, eu estou orando, e as coisas não estão fluindo. Deixa eu te falar uma coisa: Bíblia não é um local de consulta para métodos de vitória. Bíblia é o nosso manual prático do cristão. Aleluia. O que salva você e sua casa não é a igreja, denominação ou a frequência que você vem na igreja, mas é a sua conduta na presença do Senhor. A palavra do Senhor é bem clara. Não é quem conhece a Jesus, mas quem por Jesus é conhecido. Porque Ele vai dizer para alguns no último dia: eu não vos conheço. Irmãos, isso é aterrorizador. Aquele que me fez, aquele que me planejou, aquele que construiu uma história para mim, Ele não me conhece. Eu sempre, quando alguns falam sobre as parábolas da ovelha, eu gosto de lembrar da parábola da dracma. Dracma, uma moeda de sua senhora perdida dentro de casa. Ela estava na casa da senhora, mas não estava com a senhora, estava perdida. E a senhora procurando. O que mais me chama a atenção é que, se parar para pensar um pouco, aprofundar, dracma é uma moeda, ela não tem vida, então ela não sabe que está perdida. Ela está perdida e não sabe. E assim muitos de nós estamos. Estamos dentro da casa do Senhor, frequentando os cultos, mas estamos longe da presença do Senhor. Estamos distantes, estamos perdidos. Porque a palavra, ela ensina, ela grita, ela vocifera para nós. Não é só ouvir, é aquele que ouve e pratica. A palavra do Senhor, ela nos diz: não é somente ouvir, mas é praticar. Porque talvez, lendo esse texto muito bem escolhido pelo nosso pastor, sobre a flecha da vitória, eu amei ao ler esse texto e fiquei pensando: Senhor, essa flecha é uma oração. É aquele que ora e continua lançando, e continua lançando, e continua lançando. E eu acho interessante, e convido a você depois na sua casa, aprofunda no texto. Leia mais o texto de 2 Reis. Que ele então, chega um momento que eles iam falar para ele assim: agora pega as flechas e lança no chão. E aí ele lança 3 flechas. E o profeta fica irado, fala: poxa, era para você ter lançado de 5 a 6. Por causa da sua atitude, você só vai ter 3 vitórias. Aí eu me lembrei de uma mensagem de quinta do pastor Vinícius, em que ele falava sobre a botija e o azeite, em que ele fala, a descida do azeite, foi até o que o nosso pastor citou, a descida do azeite cessou, não foi porque Deus limitou, é porque ela não tinha mais botija.
Meu irmão, se eu e você fosse nos dias de hoje, e Deus falasse, eu vou derramar azeite enquanto tiver botija, eu ia contratar aqueles caminhões-pipa lá, eu ia contratar a caixa d'água, eu ia fazer de um jeito, eu ia fazer de outro, eu ia mandar esvaziar aquela piscina do Sabiazinha, falar, não, deixa eu encher aqui do azeite, eu quero tudo que Deus tem para me oferecer. A Bíblia diz que pagou as dívidas e deu para ela sobreviver. Mas agora ele diz que o rei, falta de fé, na hora que ele viu que o Senhor fala a flecha da vitória, ele deveria ter comovido, ele deveria ter pego todas as flechas ali de todo mundo e falar, eu vou lançar 50, eu não quero vencer a Síria não, eu quero vencer a Síria, eu quero vencer os assírios, eu quero vencer todos os meus inimigos. E eu fui tentar entender por que faltou fé para ele. E aí de novo eu te convido, leia o capítulo. E você vai ver um texto que fala assim, então o rei não andou nos caminhos do Senhor. A falta de fé é uma evidência de pessoas que sem perceber estão distantes do caminho do Senhor. A falta de fé é uma evidência que estamos distantes do caminho do Senhor. Quantas vezes nós viemos aqui e falamos, vem à frente receber oração, e parece que a gente tem que pegar na mão e puxar, como se você não quisesse. Ei, a oração não é minha, a oração é para Deus. Quando convidamos você à frente, eu estou te convidando para que toda uma igreja clame ao Senhor em prol da sua vida, sem saber a sua necessidade, mas eu sei que Ele bem sabe o que você passa. Quantos testemunhos nós temos? Eu não vejo mais os milagres como eu via na década de 80 e 90. Eu sei de uma coisa, se nosso Deus ele não mudou. Se Deus não mudou, quem foi que mudou? Se o nosso Deus não mudou, quem mudou foi eu e você. A oração é um ato de confiança de que Deus mais uma vez vai ouvir o meu clamor. Mais uma vez Ele vai me ouvir. Mas eu tenho problemas, eu tenho dificuldades. Deixa eu te falar uma coisa. Pode se esconder atrás aí do seu rostinho bonitinho. Deus te conhece, não é por fora como eu te conheço. Deus te conhece desde a profundeza do teu coração. Ele estava lá no teu trabalho, Ele está lá na tua casa. Aonde você entra, Ele também está. Ele te conhece como você é. Não adianta se esconder de Deus. Então entrega em oração a sua vida ao Senhor. Na hora da oração, venha com fé. Senhor, eu quero mais uma vez. E esse texto que nós lemos, de Filipenses, eu amo essa carta, começando porque o apóstolo Paulo, ele está preso. Como pode a sua carta mais alegre ele estar preso? Se eu e você fôssemos escrever uma carta no momento de demissão, no momento em que as dívidas estão chegando e o dinheiro não está entrando, no momento da doença, no momento de toda dificuldade, será que nós teríamos uma postura de alegria? Mas Paulo, ele está aqui, e eu amo que a primeira coisa que ele começa a mostrar aqui, ele começa a reorientar o coração. Sabe por quê? Muitas vezes estamos tristes e abatidos, porque a nossa fonte de alegria que estamos buscando é numa fonte incorreta. Muitos de nós temos alegria de acordo com as bênçãos que nós temos, com as conquistas que nós temos no dia a dia. O salário aumentou, glória a Deus, aleluia, eu vou com alegria ali atualizar o meu dízimo, meu salário aumentou. A vitória veio, a doença, o Senhor, Ele me deu a vitória final, eu venci a doença. O problema sumiu.
Servir ao Senhor não é certeza de que tudo na sua vida vai acontecer da forma que você quer, mas é saber que confiando em Deus, vai acontecer conforme a vontade dEle, aleluia. O texto que foi iniciado aqui fala do profeta que estava morrendo, e que no final acaba morrendo. Sabe o que eu vejo de interessante em Eliseu e em Paulo? Paulo estava preso, orando e falando com a igreja de Filipe. O profeta estava doente à beira da morte, e mesmo assim tinha muito mais da presença de Deus na vida dele do que na vida de um rei de Israel. O Senhor lhe dá toda a autoridade, ao qual ele começa na direção do Senhor, dizendo: rei, jogue a flecha na direção do seu inimigo. Rei, essa é a flecha da vitória. Rei, lança as flechas que Deus vai te dar a vitória. Irmãos, era tamanha unção que tinha sobre a vida dele, que o texto fala que após a morte dele, uns homens indo enterrar um ente querido, vendo ladrões que se aproximavam da terra de Moabe, eles jogam o corpo. Deixa eu te falar, que carinho que ele tinha por esse ente querido, viu? Jogou o corpo e saiu correndo. Jogou o morto e saiu correndo. Só que esse morto cai em cima do profeta. Na hora que encosta nos ossos do profeta, ele ressuscita. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Não é a doença, não é a dificuldade financeira, não é os problemas da vida, é a presença de Deus que é a fonte de alegria na nossa vida, aleluia. Paulo aqui ele está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele está dizendo: eu estou preso, mas eu tenho alegria no meu coração, porque a minha fonte de alegria é o Senhor, aleluia. A doença ela existe, você está lá tomando remédio, o desemprego, a dificuldade no trabalho, tudo isso está tentando nublar a sua visão. Eu acho que muita gente está esquecendo que o foco não é uma boa vida na terra, o foco ainda é o céu. A coroa que foi prometida não é na terra, é a coroa do céu que me interessa, aleluia. Esse rei, ele tinha a coroa da terra, ele entra nos anais da história de Israel, mas caminhou distante dos caminhos do Senhor. Do que adianta toda a bênção humana, se você perder a sua coroa? Irmãos, os métodos de pregação têm mudado. Pessoas têm adaptado a mensagem para tentar trazer você. Você tem visto métodos na internet o tempo todo, mas o céu não mudou. A porta ainda é estreita. Ou você e eu aprendemos como entrar no céu, ou vamos ser mais um que vai perecer nessa terra. Precisamos entender. Aqui ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez te digo, ele está reforçando, ele está dizendo: alegra na presença do Senhor, alegra na presença do Senhor. Aí talvez você diga assim: eu não consigo, o meu coração está pesado, a ansiedade está tamanha, os problemas estão grandes. Aí vamos seguir o que ele fala aqui. Ele diz assim, no verso 5 em diante: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ele dá um aviso, e vou te falar, faz 2000 anos que ele deu esse aviso dizendo que era perto. Se há 2000 anos já era perto, nós estamos bem pertinho desse momento. Aí ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Preste atenção, o Brasil é o número 1, segundo a Organização Mundial da Saúde, em casos de ansiedade. 10% da população lutando contra a ansiedade. Aí talvez você diga: eu acho que eu não sou ansioso não. Imagina se o seu chefe hoje, às 5:30 da tarde, faltando meia hora ali, ou talvez 15 para as 18, ou o horário que você trabalha, 10 minutos antes ele falasse assim para você: segunda-feira eu tenho uma reunião muito importante com você,
sobre definições importantíssimas sobre o seu trabalho. Como é que você ia ficar? Meu Deus, falar isso numa sexta-feira, no final do dia, numa quinta-feira, antes do feriado. Tem gente que volta a jejuar, irmão. Tem gente que volta para a vigília. Onde é que tem que vigília, que eu tenho que orar? O inimigo está furioso. Eu tenho uma coisa muito importante, é só na segunda-feira. Ou você terminou os seus exames e o médico fala: segunda nós vamos ter a resposta de tudo que você está sentindo e passando. Isso é ansiedade demais, irmão. A gente não está aguentando. O coração acelera. Os pensamentos começam a vir. Quem já teve experiência de ser demitido sabe como é. Você vai saindo da empresa, se segura para não chorar, mas de repente vem a mente: como é que eu vou pagar? Já estava difícil com aquele salário, como é que eu vou resolver? E agora como é que eu vou fazer? Que jeito que eu vou dar? A mente dispara e o coração acelera. Essa é a vida de muitos. Aí ele diz aqui: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ele está dando método para mim e para você vencermos a ansiedade. Ele está dizendo como enfrentarmos as dificuldades dos dias de hoje. Você está ansioso, as coisas não acontecem, nada está fluindo da forma que você pensa, nada acontece da forma que você deseja. Tem hora que quando a gente ora e fala: Deus, eu gostaria tanto. Quem já fez essa oração? Que fosse assim, que fosse assado, que acontecesse desse jeito, que acontecesse dessa forma. Mas lá no final da oração a gente fala assim: mas seja feita a sua vontade. Aí parece que Deus pega tudo o que você queria e Ele faz totalmente ao contrário. Essa é a vida que às vezes nós enfrentamos no dia a dia. Mas aqui ele está dizendo que muitos de nós não temos alegria no Senhor, porque o coração está cheio de preocupação, o coração está cheio de dúvida, o coração está com um turbilhão de emoção. Então ele aqui está dizendo: apresenta pela oração e pela súplica. Ele está dizendo: não lança só uma flecha, mas lança 10, lança 20, não para de orar, continua clamando. Mas o médico está dizendo que está piorando. Continua clamando, continua orando, continua buscando a presença do Senhor. Súplicas, nós devemos continuar orando, buscando, falando: Deus, olha como está a minha mente, o meu coração. E ele diz então no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. O doutor Augusto Cury, ele fala sobre a síndrome SPA, síndrome do pensamento acelerado. A mente dispara e o coração vai junto. Muito antes da psicologia trazer isso à tona, o Senhor está dizendo: eu conheço você. Eu sei que você fica frustrado, fica ansioso, não aguenta, não suporta, quer as coisas para ontem, sempre acha que Deus está demorando. Eu nunca vi alguém falar assim: rapaz, eu estou pedindo para Deus e acha até que está no tempo certo. A maioria já acha: Deus, o Senhor está demorando. Mas toda vez que a bênção chega, qual é o sentimento? Deus mandou no momento certo. Aleluia. Aí que ele está falando que se você clamar, se você buscar, Ele aquieta a tua mente e acalma o teu coração. Aleluia. Paulo, ele está passando uma forma de você aprender a viver contente o tempo todo. Ele fala mais à frente, daqui a pouco eu vou ler com você: aprenda a viver contente na presença do Senhor. A preocupação ela vem, mas não deixa ela fazer morada no teu coração e na tua mente. As dúvidas, o medo, a ansiedade, ela vem, mas não deixa ela ficar um dia sequer. Dobra o seu joelho, fala com o Senhor, entrega o teu coração, porque Ele não pode encher um coração cheio de dúvidas e medo, mas um coração vazio. É do jeitinho que o Senhor quer, para Ele derramar das suas bênçãos, para Ele derramar da tua unção, para Ele colocar a tua paz dEle no meu e no seu coração. Aleluia.
Ter a paz do céu não é só ter a vitória, mas ter a paz do céu é no meio do furacão e você ainda continuar confiando no Senhor. Em Jeremias 29:11 diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. O Senhor sabe o que Ele tem planejado para você. O Senhor sabe aquilo que Ele tem para você, mas o objetivo dEle não é fazer com que todas as suas vontades aconteçam. O objetivo dEle é que nas suas experiências de vida, você seja transformado pela renovação da presença do Senhor, que você seja transformado, porque eu e você estamos sendo preparados para morar lá com o Senhor no céu, aleluia. É o mês da vitória, que foi declarado assim. E aqui ele diz no versículo 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos falado por oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Para de olhar para o tamanho do seu problema. Para de olhar para o tamanho da sua dificuldade. Ah, mas essa doença, o índice é 0, é quase 0, é muito baixo. Deixa eu te falar uma coisa: o meu Deus, se fosse você o primeiro caso do milagre, Ele vai fazer, aleluia. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé e convidar a minha esposa a louvar ao Senhor com mais um hino. Aprenda. Você quer lançar a vitória, você quer lançar a flecha da fé para obter a vitória. O Senhor quer muito mais. Antes de te dar a vitória, Ele quer preparar o teu coração. Talvez ninguém aqui saiba como está na sua casa, como está a sua mente, mas o Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele te conhece. Ele sabe o que você está enfrentando, o que você está passando. Ele quer aliviar o seu coração, a sua mente. E Ele pode, na noite de hoje, colocar a mão no teu coração e tirar toda a preocupação, toda a ansiedade e descansar a sua alma, aleluia. O fardo da vida está pesado, porque a gente está levando o nosso fardo. A Bíblia diz que o fardo dele é suave, é leve. Está difícil, está pesado, então deixa na presença do Senhor e carrega o fardo dele, que é leve, porque Ele tem cuidado de você. Você não consegue perceber porque você está interessado na sua vontade, mas a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A vontade do Senhor é o melhor para mim e para você nesta noite. Por isso eu quero te convidar, vem à frente que nós vamos orar pela sua vida. Deus sabe o que você está passando. Não perca esta oportunidade. Muitas vezes o inimigo tenta colocar vergonha. Ah, eu não vou não. Ah, mas eu não vou não. Vence essa vergonha, deixa tudo para lado e venha na presença do Senhor que nós vamos orar. E você que nos acompanha online, aonde você estiver, o Senhor vai ouvir a nossa oração e o Espírito Santo há de alcançar a sua vida, aleluia. O Senhor te conhece, Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o teu e o meu coração. Nós vamos apresentar ao Senhor a tua vida, aleluia. Nós vamos apresentar e o Senhor há de trabalhar na sua história, aleluia. Oh Deus, aleluia, o Senhor conhece a cada coração. Aleluia, meu Pai. Senhor, nós queremos lançar a flecha da vitória. Nós queremos, Senhor, nós queremos, ó Pai, obter vitória. Mas antes, ó Pai, sonda o meu coração, sonda a nossa vida, esquadrinha, Senhor. Aleluia. Quem é o homem que teve o poder
Aleluia. De andar sobre Oh, decova lama sui balamachá. quem é Ele que pode fazer? Aleluia, o mar aleluia, se aleluia, aleluia, calar. aleluia, aleluia. Louvado No seja o momento Senhor. em que a tempestade vier te afogar, Glória a Deus, aleluia. Ele vem com toda a autoridade Aleluia, e manda Senhor. acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar esse homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar esse homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Aleluia. Quantos de nós nos encontramos como Israel? Montanhas ao lado e inimigo atrás, e o mar intransponível na sua frente, e nos sentimos acuados, sem saber o que fazer. Mas o mesmo Deus que virou para Moisés e disse: olha para esse exército egípcio, nunca mais vocês os verão novamente. Deus não só abriu o mar para eles passarem, mas Ele encerrou o mar para eliminar aqueles que o perseguiam. Lembre-se sempre, quando o Senhor encontrou com Paulo, Ele disse: Paulo, por que você me persegues? Aquele que persegue você está perseguindo ao Senhor. O Senhor, Ele é envolvido na tua história. Ele tem um plano e um projeto para a tua vida. A frustração pode estar do seu lado, então alinha o seu coração com a vontade do Pai. Porque se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor e falar: Senhor, eu não vou questionar, eu vou confiar no Senhor, o Senhor vai te conduzir. Ele abre o mar, Ele cerra o mar, Ele te conduz no deserto. Mas da mesma forma que Israel olhava para o alto seguindo a nuvem ou a coluna de fogo à noite,
É assim que eu e você temos que caminhar. Para de olhar para o problema no deserto, continua olhando para o alto, da onde me virá o socorro. O Senhor te guia, em nome de Jesus, aleluia.